Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus porque vocês estão aqui. Amém. Peço para que você abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Vamos falar sempre um pouco dessa palavra. Vou falar mais sobre o versículo 2, né? Só que de uma forma um pouco diferente do que estamos já acostumados a ouvir, né, a ver e tudo mais, que diz assim. Amém? Todos acharam? Amém. Só vou esperar então. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim, irmãos, não repare minha voz, tá? Que eu tô saindo do resfriado, então ainda tá assim, bastante ruim ainda. Mas vamos lá. O título dessa palavra diz A Nova Vida em Cristo. Que diz assim: Suplico vós, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero que você preste bastante atenção no versículo 2, que é o que nós vamos falar essa noite. E não sedes formado como este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu estava reparando esses dias, né, o quanto nós temos falado, né, acerca de posicionamento, acerca de transformação. E quem já faz parte dessa igreja, né, desse corpo e tal, quem congrega aqui, sabe, né, que de tempos em tempos nós voltamos a falar sobre alguns assuntos, né, que o Senhor ele nos dá. Aí, por um momento, o Senhor vem e fala sobre uma coisa nova, diferente, mas o Senhor está sempre nos lembrando acerca de algumas coisas. E eu creio, né, que quando o Senhor ele traz à memória um assunto novamente, é porque ainda há algo a fazer, né? Ainda há algo que a ser transformado, a ser mudado. E eu não sei vocês, mas eu, né, sempre ouvi muito sobre essa palavra, né, da gente não se conformar, né, em algumas versões diga, para não se conformar com este mundo, né, com as coisas que acontecem no mundo. Só que nessa noite eu quero trazer algo um pouco diferente. Algo que o Senhor ministrou no meu coração e eu falei para o Breno, eu falei assim, amor, como é que eu vou falar sobre isso? Que algumas vezes eu, né, assim, passando o tempo, eu me vejo nessa situação, eu estou nesse lugar. Aí o Breno virou e falou assim, amor, se é isso que o Senhor está te dando é porque o Senhor quer que corte primeiro em você, né? E esse é o sentido da palavra. Quando alguém vem aqui em cima, né, trazer uma palavra, trazer uma ministração, pode ter certeza que se essa palavra não feriu essa pessoa, a pessoa não vai vir aqui falar. Só vai vir falar mesmo se a palavra cortou para ela, né? E essa palavra, ela mexeu muito comigo. Né? O que eu quero falar é acerca do não se conformar com o que nós estamos vivendo agora. Porque eu creio que o Pai, o Senhor, Ele tem algo novo a fazer. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma nova estação para cada um de nós, né? Só que muitas vezes a gente nos pega vivendo a mesma coisa sempre. A gente se pega vivendo a rotina, às vezes, nossa, eu já passei por isso, por que eu estou passando de novo? É porque o Senhor, Ele ainda quer te aperfeiçoar em algo. Então, eu quero falar especificamente não sobre se conformar apenas com o que está sendo, com o que está acontecendo no mundo afora, mas para a gente não se conformar com o pouco que nós estamos vivendo.
né? Porque todos aqui sabem, né? Todos nós sabemos que o Senhor, Ele é grande. Então imagina quantas coisas o Pai tem a revelar, quantas coisas o Pai tem a mostrar dele para nós, para que nós venhamos aplicar na nossa vida, e quantas coisas o Senhor ainda tem a fazer, a transformar as nossas mentes, a transformar as nossas vidas. E durante muito tempo a gente tem se conformado com um pouco do Senhor. Durante muito tempo a gente tem se conformado de não, eu só vou à igreja, tá tudo bem, eu sinto a presença de Deus e isso me basta. Só que, irmãos, isso não tem que nos bastar. Apenas algumas horas aqui neste lugar de reunião, em comunhão com os irmãos, claro, é muito bom, é muito agradável, é bom ver todo mundo, é bom abraçar todo mundo, só que nós não temos que nos conformar apenas com aqui. Nós não temos que nos conformar apenas com a presença do Senhor neste lugar. Porque, como eu falei, o Senhor, Ele tem algo mais a fazer. O Senhor, Ele tem um lugar mais profundo para que você acesse. O Senhor, Ele tem um rio, uma imensidão de um rio para que você entre e desfrute daquilo que o Senhor está proporcionando a você. E muitas vezes a gente, né, eu posso falar de mim, muitas vezes eu já me peguei nesse lugar de um tempo, tá, tipo assim, queimando muito forte meu coração e tal, que não sei o quê. Só que aí, durante um tempo, a gente acha que é o suficiente. Durante um tempo, a gente se contenta com esse pouco do Senhor. E muitos de nós temos se conformado com apenas, para quem lembra, né, para quem é mais antigo, apenas com uma raspinha do sorvete. Né? Para quem não lembra, o nosso profeta Moisés, ele chegou a dar esse exemplo, né? Que você vai numa sorveteria e às vezes tem vários sabores lá e você não sabe qual escolher. Mas primeiro você vai experimentar, né? Para você ver qual que você gosta, para ver qual o mais saboroso e tudo mais. E lá a pessoa vai lá e te dá uma raspinha de cada sorvete para você experimentar. E assim é no reino de Deus. O Senhor, Ele te dá uma raspinha para você experimentar, mas Ele espera que você coma o sorvete inteiro. Ele espera que você entre naquela sorveteria e pegue tudo, leve tudo, distribua com seus irmãos, porque, cara, a revelação não é unicamente para uma pessoa. A revelação de Cristo Jesus é para todos aqueles que nos cercam. Então, se a gente tem se contentado com pouco, se a gente tem se contentado com o mínimo do Senhor, o que a gente tem a oferecer a outra pessoa? O que a gente tem a oferecer ao nosso irmão? Sabe? E eu estava pensando sobre isso e ao mesmo tempo o Senhor falando sobre isso, falando sobre a mesa dele, né? Que a todo tempo o Senhor, Ele nos convida para esse lugar, né? Para esse lugar de estar perto, esse lugar de comunhão, esse lugar de nos assentarmos e ouvir o que o Senhor tem a dizer e ver o que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas e permitir que Ele faça, né? Então todo tempo o Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar. E eu lembrei de uma passagem, né? Que... Calma aí, deixa eu ver, que eu não lembro agora. Eu lembrei de uma passagem que fala sobre a mulher pecadora, né? Que fala sobre a mulher pecadora, tá lá em... Ih, meu Deus, não botei. Enfim. Né? Que diz que o fariseu convidou Jesus, né? Para que fosse comer à casa dele. E ali Jesus chegando, né, assentou-se à mesa, né, junto com aquele povo todo e ficou lá esperando. Só que a palavra também diz que uma pecadora viu que o Senhor estava à mesa. Viu que o Senhor estava à mesa e decidiu ir ter com Ele. Então esse lugar de conformismo é uma decisão que nós tomamos, não viver mais nele. É uma decisão de não se contentar apenas com aquilo. Nós decidimos ficar só com aquilo, com aquele pouco que o Senhor nos deu. Ou a gente não fica contente com pouco e quer mais. Mas não é sobre querer mais para mostrar que você tem mais.
Não é sobre querer ter mais para você mostrar, não, eu sou cheio da presença de Deus, eu entendo e tudo mais. Não, é sobre você querer ter mais, ser cheio e transbordar para os seus irmãos. Porque o reino de Deus é sempre em prol do outro. Então, se eu busco algo, não tem que ser somente para mim. Eu tenho que compartilhar com alguém, eu tenho que dividir com alguém, né? E ali aquela mulher viu que Jesus estava sentado à mesa. E ela tomou essa decisão de ir lá, né? Não sei, mas eu creio que ela já estava cansada daquela vida, cansada de se satisfazer com outras coisas, cansada de viver a mesma coisa sempre. E ela sabia que existia uma pessoa que perdoava pecados. Ela sabia que tinha uma pessoa que podia tirar ela desse lugar. Então ela decidiu ir, né? E chegando lá, né, como acredito que todos saibam, chegou lá, ela se colocou de joelho aos pés de Jesus e começou a chorar. Não disse sequer uma palavra, mas ela começou a chorar, começou a chorar. E aquelas lágrimas começaram a molhar os pés de Jesus, começaram a lavar os pés de Jesus. E ali ela foi, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, ungiu os seus pés com um unguento perfumado. E o fariseu ficou em choque, né? Porque para ele conhecia o suficiente da palavra. Para ele conhecia o suficiente das Escrituras. E ele fala consigo mesmo, se realmente ele fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher e o que ela faz. Ele fala exatamente assim, saberia quem é essa mulher e saberia o que ela faz. E essa parte me pegou muito, por quê? Porque ele era conhecedor da palavra. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Só que foi o que o Senhor me falou. Ele falou assim, filha, não adianta você só conhecer a letra. Letra por letra, não adianta. O que vale mesmo é você deixar que a presença do Senhor através da palavra entre em você e modifique o seu caráter, transforme a sua mente, transforme a sua visão. Porque até então ele só conhecia a palavra. Mas aquela mulher, não sei, talvez não conhecia a palavra, porque naquele tempo as mulheres, eu acredito que não tinham muito acesso à palavra, né? E ali ele falou, se tu soubesses quem é essa mulher, você saberia o que ela faz. E para o fariseu, só Jesus estar na casa dele, só estar lá sentado na mesa dele era o suficiente. Quando que na verdade o que o Senhor queria era que ele se rendesse como aquela mulher se rendeu. Jesus estava lá e ele só se contentou com o fato dele estar, mas não com o fato do que ele poderia fazer a partir do momento que ele está lá, sabe? Então Jesus começou a falar. E Jesus começou a falar que desde que ele entrou lá, ele não havia lavado os pés, não havia, né, dado água para que ele lavasse os pés, não havia ungido a sua cabeça, né, como era de costume. Todos que entravam na casa de alguém iam, pegavam uma bacia, lavavam os pés em forma de honra mesmo. E ele não fez isso. Então qual é o ponto em que aquele cara conhecia tanto ao Senhor, que permitiu que ele entrasse na casa dele, mas não entendeu de fato quem estava entrando, ao ponto de não honrá-lo? E aquela mulher, talvez sem conhecer, foi lá e fez todas as honras para ele. Então o Senhor, Ele nos chama para esse lugar. O Senhor queria, né, que realmente houvesse rendição naquele lugar, transformação. Queria que ele saísse, né, da superfície das Escrituras. E ele queria que o fariseu conhecesse o autor das Escrituras.
né? Porque, como eu falei, é muito fácil só a gente conhecer a letra. Mas e o autor da letra? Será que a gente conhece? Ou será que a gente apenas se contentou em saber da palavra? Não porque eu sei, então tudo bem. Não, mas ali o Senhor, Ele queria mostrar quem era o autor da palavra. Né? Então eu lembrei da passagem de Ezequiel, né, sobre o rio, que o homem, né, que ele tem a visão e chama ele para fora e mede lá não sei quanto mais metros, ele vai entrando e uma hora a água dava aqui no tornozelo, depois dava no joelho, depois dava na cintura, depois dava nas costas, e quando ele ia ver, já não tinha como atravessar aquele rio andando. Já não tinha mais como atravessar aquele rio andando sem que ele mergulhasse naquele rio. Só que a decisão era dele, se ele mergulhasse ou não. Que ele poderia muito bem ter chego até ali com a água até aqui assim no pescoço. Não, aqui tá bom e eu vou embora, já experimentei o suficiente. Não. Ele queria saber o que tinha lá no mais profundo lugar. Né? Ele queria saber o que o Senhor tinha com ele naquele lugar. E certa vez eu vi um vídeo que a menina falava assim, eu fui fazer um mergulho, né? E era muito fundo. E quanto mais fundo eu ia, mais pressão no ouvido me dava. E eu ficava aterrorizada, eu ficava com medo, porque aquilo doía. Quanto mais fundo eu ia, mais doía. Quanto mais fundo eu ia, mais doía o meu ouvido. Até que eu cheguei numa parte do fundo em que o meu ouvido não doía mais. Até que eu cheguei num local em que eu não sentia mais a pressão do ouvido. Então é o que a gente acabou de cantar agora. O quão mais profundo a gente vai, mais doloroso é. Porque infelizmente ou felizmente nós não podemos ir com tudo aquilo que a gente quer da nossa própria carne, com tudo aquilo que a gente quer das nossas próprias vontades. Não tem como a gente mergulhar com tudo isso. Ou a gente mergulha sozinho ou não mergulha. Né? E isso é um ponto de decisão. Né? Nós temos o poder de decidir até quanto mais nós vamos experimentar do Senhor. Até quanto mais fundo nós iremos. Porque o Senhor, Ele é gentil. Ele não vai te puxar pelos braços. Ele não vai pegar você, não, você vai comigo, você vai agora, não. O Senhor permite que você experimente. O Senhor permite que você o conheça. O Senhor permite que você veja como que Ele é. E aí então, se você der liberdade ao Senhor, Ele vai fazer a vontade dEle. Porque a palavra diz, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, ou seja, não se conformeis com o pouco que você vive, mas deixe ser transformado para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? E eu coloquei aqui um ponto. O que fazer para sair do comodismo e me manter constante? Porque eu acredito que hoje o problema de todo mundo é a constância. A gente até começa a fazer algo, a gente até começa a nos esforçar em algo, só que com o passar do tempo, né, com a rotina, com as coisas, enfim, a gente coloca a culpa em muitas coisas. Essa constância vai se esfriando, essa constância vai parando. E não tem o que eu possa dizer que você precisa para se manter constante. Você precisa buscar o Senhor constantemente. Ah, mas eu não tenho vontade de buscar. Ah, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho vontade de orar. Na maioria das vezes essa é a nossa desculpa. Mas você já parou para pensar que quando você está doente, quando você está sem fome, quando você está sem vontade de comer nada, você fala assim, não, eu vou comer só para não ficar com a barriga vazia. Eu vou comer só para eu não deixar de comer. Não, eu vou beber só para eu não deixar de beber, porque se eu não comer, se eu não beber, o meu
organismo vai sentir. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Porque esse desejo de não querer, de não fazer, era a nossa carne. Nós estamos realmente propícios a isso. A nossa carne não quer fazer, realmente. Ela não quer porque é carne. Então, ou seja, está sujeito a não querer mesmo, está sujeito a pecar, está sujeito a fazer coisas erradas. Mas o nosso espírito... ele está pronto. Então, ao mesmo tempo que a gente se distancia do Senhor, a gente sai desse lugar de não buscar, a gente sai desse lugar de não orar. Eu não sei com vocês, mas comigo é como se chegasse um tempo assim, que você fica assim, caramba, aonde eu fui chegar? Caramba, por que eu tô nesse lugar? E eu fico desesperada, eu falo assim, meu Deus, como é que eu faço para voltar àquele lugar? Meu Deus, como é que eu faço para voltar com aquela chama acesa dentro de mim? Como é que eu faço para deixar com que o meu Espírito Santo sobressaia a minha carne? E não tem jeito. Não vai ter jeito, você vai ter que ir. Você vai ter que voltar para aquele lugar contra a sua vontade. Você vai ter que voltar para aquele lugar e vai ter que fazer com que a sua carne entenda que ela tem que estar sujeita ao Espírito. Porque o Espírito, ele é sujeito ao Criador. Então, ou seja, mesmo que você não queira alimentar ele está ali gritando. Ele está ali gritando porque a origem dele é o Senhor. Então, quanto mais distante do Senhor nós estamos, mais ele está ali gritando, ei, por favor, me alimenta. É, Jesus. E muitas vezes eu falei assim para o Senhor, Senhor, como a gente tem se contentado com tão pouco, quanto há muito mais de Ti para que a gente tenha a contemplar. Quando verdadeiramente a boa parte nós não temos escolhido. Tantas coisas têm tirado a nossa atenção. Tantas coisas têm nos distraído durante o dia. E no decorrer do dia a gente até pensa assim, não, quando eu chegar em casa, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Vou tirar um momento para mim no Senhor, para me resgatar, né? Essa chama, para me reacender essa chama. Só que quando a gente chega em casa, nada do que a gente pensou acontece. Nada do que a gente planejou acontece. E é isso. O diabo ele vai lutar todo o tempo para que você não volte a esse lugar. Para que você se conforme. Não, só eu ir na igreja, só eu escutar um bom louvor, só eu escutar uma palavra é o suficiente. Quando o Senhor está dizendo não, não é o suficiente. Quando o Senhor está dizendo, filho, eu tenho muito mais a mostrar. Filho, eu tenho muito mais a dizer. Filho, eu tenho muito mais a transformar em você. Eu tenho muito mais a fazer em prol de você. Eu tenho muito mais a fazer. Mas essa legalidade nós damos a outras coisas e não ao Senhor. Irmão, tenha certeza que o tanto que essa palavra me confrontou não está escrito no gibi, como o povo fala. Não está escrito. Porque chega um tempo que a gente fala assim, Senhor, como que eu pude viver assim dessa forma? Como eu pude deitar minha cama no travesseiro e não falar contigo? Como eu pude não te agradecer por tantas coisas que você tem a fazer? E o Senhor, mesmo nós não estando, às vezes, muitas vezes, da forma como que Ele quer, o Senhor ainda é misericordioso. Obrigado, Jesus. O Senhor ainda é misericordioso e Ele está lá no mesmo lugar te esperando. Aleluia! Ele ainda está lá no mesmo
lugar, falando assim: filho, eu tô aqui, a hora que você quiser, eu tô aqui. Eu fico imaginando a gente planejando todo o nosso dia. Não, eu vou chegar em casa, eu vou fazer, eu vou acontecer. E o Senhor fala: opa, é hoje que Ele volta. Opa, é hoje que eu vou ter Ele por inteiro. E quando a gente chega em casa, a gente faz tantas outras coisas e deixa pra lá. Aí eu imagino o Senhor falando: não, tá bom, vamos tentar amanhã de novo. Vamos ver se amanhã Ele vem ou não. Mas eu vou ficar aqui esperando. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso me dói. Isso corta o meu coração, porque imagina o seu Pai, o Todo-Poderoso, estando neste lugar de espera. Quando muitas vezes nós que temos que estar neste lugar, esperando o que o Senhor tem a falar, esperando o que o Senhor tem a fazer. E o nosso espírito anseia por estar mais perto de Deus. E a palavra do Senhor diz que muitas vezes a gente pensa: nossa, é muito difícil, como eu vou fazer, mas o Senhor sabe que você consegue. E em Josué 1:9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o Senhor está falando essa noite para nós: não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. E durante esses dias, na quarta-feira passada, o Mateus trouxe outra palavra sobre isso, sobre posicionamento. E o quanto nós estamos dispostos a abrir mão de coisas para verdadeiramente nos posicionarmos em Deus. Porque eu acredito que o Senhor está trazendo isso novamente, porque há um romper que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós. Há algo grandioso que o Senhor tem a fazer, mas a partir de um posicionamento. A partir do momento em que nós permitimos. E essa palavra é bem breve. E eu quero finalizar essa palavra lendo Hebreus 10. Hebreus 10. Eu vou ler a partir do 35. Diz: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois, haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, ou seja, essa vontade, esse desejo de buscar o Senhor não é algo que vai vir da noite para o dia. Não é algo que vai vir: não, eu vou buscar hoje mesmo eu vou ter vontade, amanhã eu vou ter vontade. Não, é algo que você vai construindo dia após dia. É indo sem vontade mesmo, porque vai chegar um dia em que o seu coração vai queimar tanto pela presença do Senhor que você não vai conseguir ficar um dia. E essa palavra não é sobre uma recompensa que está por vir. Não é sobre algo físico, não. É sobre o que o Senhor tem a partir disso. É sobre o que o Senhor tem a fazer a partir disso. E ele continua dizendo: porque por mais pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, ou seja, o Senhor, ele não tem prazer
prazer naqueles que olham para trás. O Senhor não tem prazer naqueles que põem a mão do arado e tira. O Senhor, Ele não tem prazer neles. Então tenha certeza, você tem um Pai que te ouve e conhece o desejo do seu coração. Então, por mais difícil que seja, não olhe para trás. Por mais difícil que seja, não olhe para trás. E Ele continua dizendo, e eu profetizo nessa noite sobre a vida de cada um. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a salvação da alma. Porém, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daquele que crê para a salvação. Então, em nome de Jesus, nessa noite o Senhor, Ele quer restaurar esse lugar nas nossas vidas. Nessa noite o Senhor, Ele quer restaurar esse lugar. E nessa noite o Senhor, Ele quer reacender a chama em nós. E que para você que talvez não conhece o Senhor, Ele quer se apresentar a você. Ele quer te mostrar que Pai é esse. Ele quer te mostrar que Deus é esse que cuida. E para você que já experimentou do Pai, para você que já experimentou da vontade do Senhor e se encontra longe, o Senhor diz para você que é hoje que Ele quer restaurar o seu altar. Que é hoje que o Senhor, Ele quer segurar na tua mão para que você tome a posição e não se contente com o que você está vivendo agora. E não se contente com o pouco do Senhor que você tem agora. Porque há um rio. Há um rio a ser conhecido. Há um rio a ser descoberto. E esse rio é o Senhor. Então se coloque de pé esta noite. Basta olhar o teu rosto, ficar